Boa noite, meus irmãos. É que no dia 12 de outubro vai ser feita a festa das crianças, com aquelas crianças que nós damos os ranchos, são numa média de 250. Então vai ser feita uma festinha, mas nós estamos a pedir caixas de bombons. Se alguém quiser trazer uma caixa de bombom para auxiliar nessa festinha das crianças, que será dada uma caixa para cada criança, nós agradecemos. E eu também vou fazer as minhas honras. Eu quero parabenizar a diretoria da casa pelo evento que foi efetuado ontem, né? Eu não estive presente por outros motivos, mas o almoço foi maravilhoso. Os arranjos que o Círculo da Luz ganhou, foi a Mércia, que tem a floricultura. Ela não me passou o endereço, então eu não posso fazer a propaganda dela. Mas a floricultura que doou para os arranjos de lírios brancos. Não são lírios? São, né? Acertei. E nós queremos também, eu como faço parte do elenco dos médiuns da casa, eu me sinto feliz e honrada de saber que a nossa casa, todos os anos, faz um evento onde as pessoas se sentem bem, confraternizam, porque foi um evento em prol do berçário, né, Fábio? Ali da Casa do Amor Fraterno. E a livraria, né? Então, um pouquinho para cada coisa, né? Então, vamos desligar os nossos celulares, botar no modo silencioso para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Viemos à Casa Espírita em busca de auxílio para os nossos corações aflitos e sequiosos de amparo espiritual. Por isso, Senhor Jesus, abrimos o nosso coração em louvor e em agradecimento, e por essa casa que nos abriga, pela espiritualidade amiga e querida, que nos ampara, que nos conforta e que direciona aos hospitais do Círculo da Luz, à enfermaria, todas aquelas entidades que vêm em busca também conosco de auxílio, de reconforto. Nós vamos dar por abertos trabalhos, orando a Jesus, rogando para que nós possamos tirar um grande proveito da palestra que o nosso irmão vai fazer sobre o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Senhor, te agradecemos por esse momento de luz, de confraternização espiritual. E te rogamos, Senhor, que o Evangelho da noite recaia sobre os nossos corações, o afago amoroso das tuas mãos generosas, e que todos nós aqui presentes possamos receber esse quinhão de amor das mãos de Jesus e da espiritualidade amiga responsável pelos trabalhos da noite de hoje. Nós damos por aberto os trabalhos do Círculo da Luz. Que assim seja. Hoje é o nosso irmão Machadinho. Machadinho não precisa, ele é pequenininho, mas é um grande homem. Não precisa de apresentação. Gente, ele faz um trabalho maravilhoso, né, Machadinho? Então, fica à vontade, querido. Deixa eu te dar o micro. Ele disse que quer ficar aqui, quer ir para lá? Tanto? Pode ser. Então vai, pode ir, fica à vontade. Prezados irmãos e irmãs de cada um de nós, sobre a coordenação do mentor espiritual desta casa, possa nos dar todas as condições necessárias. Rogamos a eles que nos assistam, suprindo as nossas carências, as nossas deficiências, para que nós possamos estudar, compreender e a coragem de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus
contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos falar do perdão, da reconciliação e o sacrifício mais agradável a Deus. O que é ser misericordioso? Quando Jesus se dirigiu às pessoas que lhe assistiam há mais de 2000 anos, ele dava esse incentivo a cada um para que nós tomássemos a coragem de sermos misericordiosos. Primeiro, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que entender e compreender o que é a misericórdia. Na visão espírita, a misericórdia, ou misericordioso, é aquela pessoa em que ele é piedoso, caridoso e usa da compaixão para com os seus semelhantes. Especialmente para aquelas pessoas, com aquelas pessoas que estão na miséria moral. Quando nós falamos em miséria moral, vem na nossa mente aquelas criaturas, nossos irmãos mendigos, esfarrapados que andam pelas ruas, perambulando, mendigando um pedaço de pão, um prato de comida, um agasalho. Mas o que o Espiritismo nos mostra é que a miséria moral é muito mais pior do que a pobreza das coisas materiais. Porque nós podemos encontrar pessoas que estão completamente na miséria material, mas são ricas na miséria, ou melhor, nas virtudes das bem-aventuranças em quais Jesus nos incentivou. No conceito, a miséria moral são essas pessoas que vivem sem o conhecimento de Deus. São aquelas pessoas materialistas apegadas nos bens materiais e que não cedem e deixam-se abater por qualquer adversidade, qualquer probleminha, qualquer dificuldade, ela cai em desespero. Estes são os que vivem na miséria moral. E ser misericordioso, diz-nos os ensinamentos da doutrina espírita, no próprio Evangelho, é suportar os defeitos e as ofensas daquelas criaturas que nos cercam, entre elas os que vivem na miséria moral. Porque junto de nós também tem os miseráveis da moralidade, da compreensão, dos ensinamentos de Deus. Aquelas pessoas que quando se olha no espelho, mais ou menos na posição em que eu me encontro, assim com 60 e poucos anos, quase chegando já nos 70, e ela se desespera, porque ela pensa que a vida é este corpo, e este corpo apenas é o vestimento de nós espíritos. Este corpo nos dá a consistência e o respaldo necessário para buscarmos as virtudes dos misericordiosos. Sairmos da miséria moral e entrarmos congratulando com os nossos companheiros
nas virtudes sublimes das bem-aventuranças. Jesus nos recomenda que quando nós tivermos dificuldade de perdoar, de compreender, de usar da caridade para com os nossos irmãos equivocados, que vivem na miséria moral, que nós procure por alguns momentos refletirmos e nos colocarmos em seu lugar. Nós nos colocando no lugar das pessoas que vivem na miséria moral, nós teremos condições de avaliar a sua situação e compreendê-la para perdoar, para compreender, para incentivá-la a buscar o esclarecimento e o desenvolvimento das virtudes sublimes. É justamente o perdão das ofensas e a reconciliação com os nossos irmãos que Jesus nos ensina nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus sempre nos incentivará, seja através dos nossos companheiros de jornada, seja através dos nossos amigos que estão um pouquinho mais atrás na evolução moral e espiritual do ser. Sempre vamos ser incentivados, porque o próprio Cristo, através da mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz-nos que Deus assiste as criaturas através das criaturas. Somos nós que vamos estender a mão aos nossos irmãos necessitados para trazermos, para caminharmos conosco na direção da luz, na direção do aperfeiçoamento do nosso ser. E Jesus nos diz: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Todo aquele que perdoar, será perdoado. E eu concluo como Chico, ou melhor, como Francisco de Assis, que diz no final da sua súplica, que perdoamos, seremos perdoados, amamos, seremos amados, damos e recebemos, porque esta é a lei da caridade e a lei do retorno que nos governa e que nos regem nesta caminhada quase que infinita da elevação do nosso ser. Queridos irmãos e irmãs, Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 7, confirma as palavras de Jesus dizendo que a misericórdia é o complemento da brandura, que toda pessoa que é misericordiosa é branda e pacífica e não se cansa de estender a mão ao seu semelhante. E estas pessoas são as que verão o reino de Deus. O reino de Deus é um estado de espírito que, através da iluminação da nossa consciência, nós vamos alargando os horizontes e vai tomando uma dimensão tão grande que nos deixa e que nos transforma diante das nossas provas em criaturas capazes de não somente resolver as nossas dificuldades, como ajudar os nossos irmãos a resolver as suas. Nesta estrada de mão dupla, em que servimos e sermos servidos, se faz o progresso moral e espiritual do nosso ser. A misericórdia, meus irmãos, aqueles que usam da misericórdia, consiste no perdão das ofensas e o esquecimento.
Esta denotam as pessoas elevadas. Elevada não materialmente na posição de dinheiro, mas elevada na sabedoria divina que Deus agraciou cada um de nós, no íntimo e na essência do nosso ser. A alma que pratica a misericórdia, ela tem elevação e a grandeza, e ela não se deixa abater pelas coisas materiais. O perdão e o esquecimento das ofensas é próprio desta alma elevada, que para acima das coisas materiais. Este é o misericordioso que Jesus se refere nesta passagem. E diz mais: uma é sempre ansiosa, sombria, de sensibilidade, cheia de fel. São as pessoas que vivem na miséria moral. A outra é calma, toda mansidão, pratica todo o bem e faz a caridade. Este é o misericordioso. A caridade, meus queridos irmãos e irmãs, agora quando eu acabei de chegar ali, eu vi um exemplo de caridade. A pessoa chegou de uma das caridades, a pessoa chegou com 2 sacos de alimento e entregou a uma pessoa, o nosso irmão, ele pegou e recolheu. Esta pessoa está fazendo a verdadeira caridade que Jesus nos ensina, porque ela doou, nem sabe quem vai ser o beneficiado. Esta é a verdadeira caridade. Mas a caridade em que Jesus se refere dos misericordiosos vai mais além. Além desta assistência que também se faz necessário, ele nos convida à prática do perdão e da compreensão para com os nossos irmãos equivocados. Aqueles irmãos em que quando a gente se aproxima, eles vêm com 4 pedras na mão. Não sabe eles para que serve, mas o pensamento deles é nos revidar. E Jesus nos ensina: perdoa e compreenda, porque todo aquele que agride é porque tem alma doente, necessitada, tanto da nossa compreensão, como também dos nossos exemplos de boa convivência e de vivência. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, como você terá ou pedirá a Deus o perdão das suas faltas? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu gosto muito de citar o Evangelho bíblico, porque tem muitas pessoas que pensam que nós espíritas não estudamos a Bíblia. E a Bíblia é o fundamento da nossa doutrina. É o alicerce, podemos dizer, a marquise, porque dentro deste contexto dos ensinamentos de Deus, ali nós estudamos os pilares da doutrina espírita, a reencarnação, a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual através da mediunidade, que o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, nos demonstrou como nós praticamos a mediunidade, como nós compreendemos a reencarnação. E assim sucessivamente, meus queridos irmãos e irmãs. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito ele reclamaria o perdão das suas próprias faltas, se não perdoares do seu irmão? Na realidade, meus queridos irmãos e irmãs, esta condenação
não é a condenação em que as pessoas equivocadamente pensam. É porque as pessoas que vivem na miséria moral, elas estão presas no corpo físico, não sabem usar para a sua liberdade de expressão, para a sua liberdade de conquista do reino do bem. Elas se enclausuram. E quando a gente se enclausura, o que é que vem para nós? Cortamos o poder da luz de nos iluminar, de nos clarear, de nos dar as condições de caminhar na direção do Mestre Jesus. Na realidade, meus irmãos e irmãs, esta condenação imposta por Deus nada mais é do que a misericórdia divina trabalhando no nosso ser através da reencarnação. Somente a reencarnação nos explica a justiça divina. A reencarnação faz com que nós, espíritas cristãos, compreendemos por que as diferenças de aptidões, as diferenças físicas, as diferenças nas condições sociais. Porque uns ainda têm maldade em seu coração, outro já é mais generoso, mais compreensivo. Porque uns estão na missão de pais, outros de mãe, outros de irmãos, outros de filho, e assim sucessivamente. Somente a reencarnação nos explica por que às vezes nós nos equivocamos, às vezes nós até julgamos-nos uns aos outros somente pelas aparências. Tudo isso nós aprendemos estudando a lei divina da reencarnação. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E se ele não vos atender, faça a sua parte com sinceridade, honestidade e amor. E você está liberto. Você está livre. Não livre para continuar fazendo as mesmas coisas e os mesmos equívocos. Livre para buscar a tua liberdade através dos conhecimentos e através da convivência, mudando as nossas atitudes, mudando a forma de nós nos comportar diante dos nossos irmãos. E reparando sempre os nossos erros, retribuindo o prejuízo que causamos aos nossos irmãos. E quando não der para fazer isso, vamos continuar fazendo a quem quer que seja que necessitar do nosso auxílio, da nossa ajuda. Então aproximou-se de Jesus Pedro e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Pedro citou o número 7 porque era, na numerologia, era um número cabalístico muito usado na época do Cristo e até hoje. Algumas pessoas usam muito a numerologia. Portanto, Jesus, dirigindo-se a Pedro, disse: Não, Pedro, não é 7 vezes. Pedro disse: então é só 3. É só 2. E Jesus complementou dizendo: mas é 70 vezes 7 vezes. Com isto, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está nos dizendo que a misericórdia, a brandura, o perdão não deve ter limites. Porque a nossa consciência esclarecida pelos exemplos que Jesus nos deixou, pelos ensinamentos de Deus que Ele nos trouxe, com certeza, e um pouquinho de esforço nosso, de esmero, nós vamos conseguir, devagarinho, ir conquistando, ir desenvolvendo esta
tão famosa e desejada reforma íntima do nosso ser e, com isto, conquistando a misericórdia e tornando-nos misericordiosos. Mas, referente ao perdão, nos adverte Jesus. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza não ferir o amor próprio e a sensibilidade do adversário, quando este último nenhuma justificativa possa ter. Este é o verdadeiro perdão. E aquele perdão que você abraça o seu desafeto e sente a mesma sensação que você sente quando abraça uma pessoa amiga, uma pessoa que nos ampara, que nos dá aquele apoio, aquela energia. Aí o perdão se fez. Mas pode ser que nós ainda não estamos na altura de compreender e de sentir o verdadeiro perdão. Podemos ainda ter um pouquinho de rejeição pela pessoa, mas o que nós não deveremos ter e nem manter é pensamentos ocultos. Que os nossos pensamentos e as nossas atitudes correspondam geralmente, ou melhor, sempre, podendo ser transmitido e não nos envergonhar deles, nem mesmo nas nossas meditações, nas nossas preces, ter a convicção e a certeza de que estamos agindo segundo a vontade de Jesus. A segunda e aquela que o ofendido, ou que se julga ofendido, impõe as condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. E se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de dizer a todos a gente: vede como sou generoso. Nessa circunstância, adverte-nos Jesus, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, é apenas uma forma de satisfazer o orgulho da pessoa que se diz ofendida. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos diz que em todas as discussões, as contendas que nós tivermos uns para com os outros, aquele que silenciar, aquele que tiver a grandeza, a coragem de silenciar, é o que é mais respeitado pelos presentes e pelas pessoas indistintas, imparciais. E a reconciliação com os nossos adversários. Por ora falamos das ofensas que podemos praticar aos nossos irmãos e eles para conosco. E os nossos adversários. Jesus nos recomenda reconciliar-se o mais depressa com os vossos adversários quanto estiveres com eles a caminho, para que eles não vos entreguem ao juízo, e o juízo vos entregue ao ministro da justiça, e este lhe coloque na prisão. Digo-vos em verdade, que de lá não saireis, enquanto não houverdes pago até o último centimo. Mateus 5, 25 e 26. Queridos irmãos e irmãs, esta prisão nada mais é, como já falei, as pessoas que vivem na miséria moral e que se encontram num corpo físico e se sentem prisioneiras porque não pode e não tem condições de compreender em que este corpo foi nos concedido por graça, por misericórdia de Deus, para que nós desenvolvesse as nossas virtudes.
ele não é portador das virtudes. Quem é o portador das virtudes é o Espírito, que veste esse corpo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o corpo é importante, a vida material, a convivência, seja ela familiar ou social, ou na comunidade, é de grande importância na elevação e no progresso moral do nosso ser. Porque é nesses momentos, é nessa convivência, nessa troca de experiência que nós crescemos, que nós alicerçamos os conhecimentos, porque praticamos. Perante Deus somos todos iguais. A diferença é o esforço que cada um de nós empreender para domar a fera que existe dentro de cada um de nós. Porque Jesus nos recomenda a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos desencarnados. Por isso, Jesus nos recomenda a reconciliação com os nossos adversários. Os espíritos vingativos nos perseguem as suas presas com o seu ódio no além-túmulo. Aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade daquele provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Referente ao homem, esse andágio, esse provérbio não tem validade, não se aplica. Porque, como já falei, as qualidades e os atributos, as virtudes, como a maldade, os defeitos de caráter, são do espírito e não do corpo. O nosso inimigo pode desencarnar, mas ele continuará nos odiando se nós não tomarmos uma atitude de irmos nos reconciliar com ele. Os espíritos maus, diz o Evangelho, espero que nós reencarne no corpo físico e perca a nossa liberdade para mais facilmente eles nos atormentar, nos ferir nos nossos interesses e nas nossas caras afeições. Por isso a importância de nós nos reconciliarmos. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certas gravidades, os quais a subjugação e a possessão. O obsediado e o obsessor, quando reconciliados, é duas criaturas que emergem no progresso divino, porque atende os anseios e ali faz com que as pessoas se perdoem e se congratulem com as coisas divinas do Pai. Quase sempre aqueles que não conseguem e que são perseguidos através dos sentimentos de vingança pelos seus adversários são as pessoas que sofrem mais, que muitas vezes vêm através da casa espírita resolver as suas dificuldades sob a orientação da nossa doutrina. E graças a Deus, pela misericórdia do Pai, pela bondade dos trabalhadores incansáveis, tanto na espiritualidade como na parte física, a gente resolve muitos e muitos casos em que a pessoa chega sempre atormentada, desorientada, e nós temos a sensibilidade de estendermos a nossa mão, acolhê-la, esclarecê-la e convidá-la para caminhar conosco na direção da luz. Deus permite, através das suas leis, não para nos castigar,
que nós sejamos atingidos pelos nossos adversários do passado, mas para nos educar, para chamar a nossa atenção, como chamou a atenção do filho pródigo. E a maneira com que a justiça divina faz com que nós caia em si para voltar o caminho do bem. Queridos irmãos e irmãs, desta forma, de um inimigo encarniçado, de uma pessoa cheia de sentimentos ruins e vingativos, se nós fizermos a nossa parte, orando, vigiando e trabalhando o nosso íntimo, nós conseguiremos fazer a nossa parte. Se ela não aceitar, não é nosso problema. E diz-nos o Evangelho, Deus não consente que aquele que perdoou, sincera e honestamente, e que usou e usa do amor fraterno, seja atingido pelos seus adversários do passado. Podemos até sofrer as reações, mas não a reação que venha a nos atrapalhar. Uma reação mais para nos ajudar o nosso desafeto de outra hora. Quando Jesus recomenda que nos reconciliamos o mais depressa possível com os nossos adversários, não é somente objetivando apaziguar-nos as discórdias no curso dessa existência, mas principalmente para que ela não se perpetue nas existências futuras. Que nós não tenha de receber o nosso adversário vestido no corpo físico do nosso filho, da nossa própria mãe, de uma pessoa da nossa relação, que nós receba sim o nosso adversário na vida, no corpo físico do nosso filho, mas como amigo reconciliado, porque aí nós teremos uma convivência muito melhor. Vai ser muito mais gratificante. Vamos ter muito mais tempo para avançarmos no caminho da luz através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Queridos irmãos e irmãs, eis a razão porque Cristo Jesus nos convida a perdoar e pedir perdão. Jesus também nos fala do sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é aquele que o homem possa fazer dos seus próprios ressentimentos. Aquele sacrifício que nós fizemos doando uma cesta básica, doando um agasalho, ou fazendo alguma coisa em benefício do nosso irmão necessitado, também é válido. Mas o que vale mesmo é a nossa coragem de olharmos nos olhos do nosso ofensor e dizer, eu te perdoo, porque eu quero e desejo que você me perdoe, se assim eu te magoei. E não só pedir o perdão, mas reparar todo e qualquer prejuízo que nós, porventura, causar através da nossa atitude equivocada. Portanto, meus irmãos e irmãs, a reconciliação e o sacrifício mais agradável a Deus e aquele que nós fizemos do nosso sacrifício pessoal. O cristão não oferece sacrifícios materiais, mas espiritual. Orando, perdoando, respeitando e amando e acolhendo todo seu irmão necessitado. Ao entrarmos no templo, recomenda-nos o Mestre. Se nós lembrarmos que temos algum desafeto, largamos a nossa oferenda do lado do altar e vamos primeiro nos reconciliar com os nossos adversários, para que a nossa doação
a nossa oferta provenha de um coração desprovido de todo sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de culpa ou de vingança. As preces que nós elevamos a Deus, quando o nosso coração está despongido de todos esses sentimentos, ela chega mais depressa. São elevadas pelos nossos anjos de guarda e espíritos amigos. Só então, os nossos anjos de guarda elevarão as nossas súplicas aos pés do Pai Celestial. Eis aí o ensino que Jesus nos diz através dessas palavras. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Na instrução dos Espíritos, no perdão das ofensas, Simeão, Espírito Superior, que ajudou e coordenou juntamente com Kardec esta mensagem do perdão, nos lembra que o perdão e a misericórdia não têm limites. Quando Jesus recomendou a Pedro que não perdoasse somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí nós temos o ensinamento de Jesus que nós deveremos atentar muito mais para que possamos, na prática destes ensinamentos, nos libertar de muitas e muitas coisas que muitas vezes para nós torna-se insuportável. Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois este, com isto, pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, meus queridos irmãos e irmãs, se nós meditarmos um pouquinho, não vamos perceber que nós mesmos fomos, consequentemente, os culpados pelas nossas dificuldades. Quem sabe se não foi nós que provocamos, através de uma alfinetada, uma ruptura que nos causou um transtorno muito grande. Quem sabe se não foi nós que jogamos a primeira pedra, damos o primeiro golpe, ou equivocadamente dissemos palavras ofensivas. E aí nós deixamos de usar e de sermos misericordiosos. E ainda sobre o misericordioso, eu quero vos falar que o misericordioso é aquela pessoa que se sensibiliza pelo sofrimento do seu irmão, independente se ele lhe serve ou não, se ele lhe presta favores ou não. Nós compreendemos e sabemos que somos regidos pela lei do retorno. Por isso, Jesus nos recomenda procurar semear a boa semente, procurar fazer ao vosso semelhante o que você gostaria que ele vos fizesse. E concluo a nossa fala de hoje trazendo aos meus irmãos uma mensagem de Alexandre de Jesus, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz assim: quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felicidade alheia, renuncia com alegria o que mais deseja em benefício do seu irmão, não espera reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que a luz do seu semelhante brilhe, silencia as aflições ocultando as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, sempre é o mesmo em qualquer situação, vive para ser útil aos seus semelhantes, agradece a cruz que leva em seus ombros, fala esclarecendo e ouve compreendendo. Creia na verdade e procura ser justo em todos os sentidos da sua vida. Quem ama
como bom samaritano anônimo da parábola do mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza as suas chagas, abraça fraternalmente, coloca na hospedaria e segue adiante, sempre fazendo o bem e a caridade recomendada por Jesus. Muita paz, queridos irmãos e irmãs. Muita paz. Nós queremos agradecer nosso irmão, que é do Seara de Jesus, né, Machadinho? Eu não fiz a apresentação porque já é conhecido nosso. Eu comecei a admirar o Machadinho quando um grande amigo nosso, seu Pedrinho, faleceu. E o Machadinho conversou a respeito do seu Pedrinho. E fez um evangelho que até hoje eu não me esqueço. Foi muito emocionante. Por isso que eu falo, ele é pequenininho, mas é um grande homem. E vocês viram, ele traz o evangelho, um conteúdo moral, de uma grandeza que é muito sincera. Nós queremos agradecer muito ao nosso irmão e queremos agradecer a essa espiritualidade que junto com ele esteve aqui na nossa casa, nos visitando e passando a mensagem de amor. Então agora nós vamos agradecer. Vamos todos unir os nossos pensamentos e agradecer muito a Deus. Que os nossos pensamentos se unam num pensamento único, de agradecimento ao Senhor, que é o nosso irmão maior, Jesus, para que toda a energia boa, limpa, esclarecida, possa ser levada aos hospitais, aonde o sofrimento e a dor se fazem. Jesus querido, amigo incondicional de todos nós, que estas mensagens de luz que escutamos na noite de hoje possam refletir lá fora, naqueles corações desesperados que não tiveram a oportunidade e nem tampouco a licença de entrar no círculo da luz, porque ainda não se podem fazer. Que a voz de Jesus, que o som da música universal chegue aos corações sofredores que estão do lado de fora. Te agradecemos, Pai, por esta equipe de espíritos de luz, do Círculo da Luz desta casa de oração, que trabalha junto ao hospital, à enfermaria, encaminhando os espíritos, aqueles irmãos nossos que vieram conosco para serem atendidos e encaminhados para o mundo espiritual. Pedimos a Jesus que leve as nossas vibrações mais puras de amor e conforto às crianças abandonadas nos orfanatos e mesmo aquelas junto de nós dentro dos nossos lares. Que possamos olhar para as nossas crianças com afeto, com doçura e com compreensão. Que Jesus abençoe aos velhos que estão ao relento, que estão julgados e esquecidos por filhos ingratos, por corações que ainda não conhecem o verdadeiro amor. Por isso, nesse momento, envolvidos neste grande laço dourado, nesta grande universalidade de sentimento, nós vamos receber o passe. O passe é uma transfusão de energia espiritual, que cada um de nós receberá no quinhão necessário, respectivo à nossa dor, à nossa busca e à nossa compreensão. Somos teus filhos amados, Pai, herdeiros deste grande universo que ainda não reconhecemos como nosso.
filhos à tua semelhança. Te solicitamos o auxílio a cada um de nós aqui presente, que viemos na busca deste Consolador prometido. Deixemos as energias de luz entrarem nos centros de força necessários para o refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Respiremos profundamente para que esta energia de amor possa banhar todo o nosso ser. E assim, envolvidos neste agradecimento, nesse bálsamo reconfortante, nós vamos encerrar os trabalhos orando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixa, Senhor, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e sempre, que assim seja. Nós damos por encerrados os trabalhos e que todos possamos voltar aos nossos lares com amor.